Muito bem, meus amigos concurseiros aí de todo o Brasil, sejam bem-vindos aqui a mais um encontro, a mais uma aula aqui, tentando colaborar aí na preparação de vocês, tá bom? Eu vou tentar seguir um cronograma que nas quartas-feiras eu vou trazer aqui para vocês um vídeo a respeito de conhecimentos complementares, né? Tentar colocar aí na segunda-feira a parte de conhecimentos básicos e na sexta-feira tentar colocar a parte de conhecimentos específicos e domingo tentando trazer ali uma legislação específica, tá? Vou tentar seguir esse calendário, nem que seja segunda, quarta e sexta mesmo, né? Conhecimento básico, complementar e específico. E aí vou tentar deixar isso de maneira regular, tá bom? Sempre que a gente tem uma aula aqui, eu posto um material para os membros. Então, lá para os membros eu já aviso que nós temos um material. Lá eu já deixei um PDF com um resumo da matéria e com uma bateria de questões comentadas, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Vamos falar de ética. Ética normalmente aparece em conhecimentos complementares. É um dos assuntos aí que todos os editais da Banca Quadrix traz, tá bom? Então, a parte de ética, o que eu quero que você fique atento, pessoal? A parte de ética, ela costuma ser cobrada da seguinte maneira. Nós temos a parte de ética, moral, princípios e valores, que é uma parte teórica. Em algumas lives eu já até avisei, eu chamo isso aqui da parte teórica, tá? E nós temos aí o tópico número 2, por exemplo, que vai ser a aplicação disso no setor público, na função pública, na atuação ali como servidor público, tá bom? E nós temos também, em alguns editais, a parte do decreto 1171. No decreto 1171, aqui sim nós teremos o decreto da ética, então a gente vai ter uma legislação que vai falar sobre a ética e aí a gente vai conseguir mergulhar aqui em artigos, né, em incisos e tudo mais. Nem todos os editais trazem esse tópico número 3. Quando traz, na minha opinião, é bom pelo seguinte, porque é algo mais concreto. As questões, quando tem aqui o decreto 1171, elas são mais certeiras, né? Ela não foge muito, ela vai aplicar a literalidade do que está lá. E o decreto é pequeno. Então aqui, quando cai o tópico número 3, é muito tranquilo. Eu espero que tenha esse tópico no seu edital, tá bom? Mas no geral, não é o que acontece. Cai normalmente o tópico número 1 e tópico número 2. Ética, moral, princípios e valores, ética no setor público, função pública, tá? Se chamar somente de ética, ou ética no setor público, pode cair tanto um quanto dois ou os dois também, tá? Pode aparecer. E dependendo do seu edital, pode aparecer também o código de ética do órgão. E isso aqui dentro de conhecimentos complementares nesse bloco de ética, tá bom? Nesse pacote que ele traz ética, que vai trazer a 8429, a 9784, vai trazer a lei. Muitas vezes eles vão trazer também o código de ética do órgão que você está prestando aí o concurso, tá? Ou vai aparecer aqui, ou às vezes aparece lá na legislação específica, nas resoluções, lá na parte de conteúdo específico, tá? Então, às vezes aparece aqui, às vezes aparece lá. Então, a gente teria também o código de ética, dependendo aí principalmente se é nível médio, se é nível superior, pode ser que apareça esse tópico número 4 aqui, ou pode ser que ele apareça lá em conhecimentos específicos, tá? Mas o que é certo normalmente nos editais são os tópicos 1 e 2. Ética, moral, princípios e valores, a parte teórica e a parte de aplicação disso no setor público. Então, vocês já sabem que eu vou seguir essa ordem aqui, né? Então, eu vou começar justamente por essa parte teórica, tá bom? Então, eu vou resolver uma série de questões aqui às quartas-feiras com vocês, para que vocês, então, venham revisar aqui comigo, tá bom? O pessoal que é membro aqui do canal, que assina aqui o canal, que é membro, que clicou aqui no botão membro, que tem assinatura mensal, já vai receber aqui, já está lá disponível no Google Sala de Aula, o PDF com o resumo da matéria e as questões, tá bom? Então, beleza, pessoal, essa parte aqui, uma das primeiras coisas que você tem que ficar atento é a parte do conceito da ética, conceito da moral, conceito de princípios e conceito de valores. Então, as primeiras questões que eu trouxe aqui para vocês serão justamente para trabalhar esses pontos aqui. Hoje, trarei questões mais direcionadas para a ética, tá? No próximo encontro falarei de moral, depois princípios, depois valores, depois a gente entra no tópico 2, beleza? Sempre trazendo aí umas 3 questões para vocês. Vamos lá, começando aqui hoje, então, encontro número 1, podemos dizer assim, eu vou falar então aqui da parte inicial. Trouxe uma questãozinha recente, uma questãozinha aí do CRBM, né? Biomedicina, quarta região, 2021, questão quentinha. Olha só o que ele fala aqui pra gente, pessoal. Ética é uma palavra que deriva do latim e que significa
comportamento, modo de ser, caráter, costume. Então é muito comum as questões de prova, e vocês vão perceber nas 3 que eu trouxe hoje, cobrar o conceito de ética ou o conceito de moral. O conceito de ética até aparece mais. E aí você tem que ficar atento a alguns detalhes, tá? Qual que é o conceito de ética? E a gente tem um detalhe lá no conceito de ética também que vocês precisam ficar atentos, né? Dependendo, a banca pode pender para um lado ou para outro, tá bom? Então, para a gente entender se esse item está certo ou está errado, vamos para o próximo slide aqui, que eu preparei um resuminho aqui para gente, ok? Então, ética, pessoal, eu quero que vocês levem para a prova, quero que vocês carreguem para a prova esse tópico número 1 aqui, ó. Tá? Então, ética para a gente vai significar, né, vem do ethos, né, que significa caráter ou modo de agir, né? E aí é justamente a pegada que vai direcionar para o termo atual, o termo que a gente segue, tá? Então, a maioria das vezes vocês vão pesquisar aí, conceito de ética, vai estar lá. Tá atrelado a caráter, tá atrelado a modo de agir. Lógico que a gente pode desmembrar isso aqui e trabalhar isso da perspectiva da filosofia no ponto de vista de vários autores, tá? Isso tá no material lá no PDF, tá bom? Então aqui eu quero você no conceito básico mesmo, tá? Ética, então, pra gente vai ser, né, significa aqui caráter ou modo de agir, certo? Beleza. Tópico 2. Qual que é a segunda possibilidade aqui do conceito de ética, né? Ética também pode vir do ethos, tá? Que pode significar costume. Só que aqui, pessoal, não é o que predomina. Então, quando falar em ética, eu quero que você pense sempre nessa primeira opção, tá? A segunda opção é mais assim, quando a gente for observar todas as possibilidades do significado, da etimologia da palavra, a gente pode chegar que ética também será costume. Mas isso por quê, pessoal? Porque os romanos traduziram ethos, grego, né, para o latim mos, né, ou mores, que quer dizer costume. Então, logo, a gente pode também entender que ética poderia, né, significar também costume, tá? Então, mas principalmente por conta dessa pegada, por conta dessa tradução romana, né? Então, poderia ter, mas é por conta dessa tradução, essa adaptação romana, que aí não teria, né? Por conta de um encaixe ali, eles acabaram levando para costume, tá? E aí a gente atrela em relação a isso, ethos, então, com o costume, né? De onde vem, então, acaba que vem a palavra também moral, tá? Beleza. Só que eu quero que você fixe a primeira opção, que é essa que importa pra gente, essa que cai mais, essa que a nossa banca, né, acaba se debruçando, tá bom? E moral, pessoal, vai significar, já que a gente já está falando aqui, ó, moral vai significar, ó, vem do latim, significa, né, vem do morale ali, né, do mos, do morale, do mores, né, relativo ao quê? Costumes, tá? Então, para a prova, o que nós vamos levar? Nós vamos levar isso aqui, ó, que moral vai significar para a gente costumes, tá? E vem de onde? Latim. É isso que eu quero que você grave para a prova. Não tente brigar com sua banca. Grave isso aqui. Moral vem do latim, significa costumes. Ponto, ponto. Beleza? E quando falar em ética pra gente, pessoal, ética, a gente vai ter aqui palavra de origem grega com essas duas possibilidades. Mas para a prova, você vai levar que ética significa caráter ou modo de agir. Beleza? Então, se a gente for olhar a etimologia, eu quero vocês levando aqui para a prova esses 2 pontos. Moral, latim, costumes, ética, caráter, modo de agir. Beleza? Lembrando que lá, quando a gente levar para a filosofia, a gente vai ter um monte de características aqui para cada um desses, né? E o conceito ele pode agregar mais coisas aqui ao conceito, mas aqui vai ser o conceito mesmo da etimologia, o conceito do dicionário mesmo, tá certo? Beleza, com isso a gente consegue voltar para a nossa questão. Então, o que ele está falando aqui para a gente? Ética, palavra que deriva do latim e que significa comportamento, significa modo de ser, significa caráter, significa costume. Pessoal, no primeiro momento, você pode olhar aqui e falar, opa, então, beleza, né? Ética, modo de ser, caráter, comportamento, tranquilo, beleza? Porém, pessoal, veja a origem, tá? Aqui, ó, ética, a origem é grega,
beleza? É isso que eu quero que você leve para sua prova. E o que os caras colocaram aqui, ó? Ética de origem latim. Aí é que está o problema, tá? Porque do latim nós teremos moral, certo? Ah, mas não tinha lá, né, aquela tradução do ethos e tal, que os gregos traduziram, que virou costume, que deu origem à moral e tudo mais? Sim, mas o que eu te falei? Esquece essa aqui para a prova, porque isso aqui é outra história, é mais complexo do que parece. Então, você vai levar a primeira opção apenas para o lado da ética. Ah, mas e aquela parte ali, a do costume e tal? Bem, a gente sabe que a segunda opção leva a costume, né? Levaria a costume. Até aí, ok. Mas o problema maior desse item aqui, ó, é justamente atrelar a origem, né, da palavra ética ao latim. A origem é grega, que houve uma tradução e uma adaptação posteriormente, mas a origem é grega. Então, ó, errado tá aqui, beleza? Então, pessoal, fiquem atentos a isso. Veja que a banca, ela buscou uma coisa simples mesmo. O início da matéria, o conceito de ética. É isso que ela tem feito pra gente muitas vezes, tá? Essa parte aqui inicial, ela é uma parte que quanto mais questões você fizer, mais você vai chegar bem, mais você vai chegar conectado. Essa parte teórica, que é esse tópico 1 que nós estamos trabalhando aqui, ele é um tópico que ele deixa alguns candidatos um pouco chateados. Por quê? Porque é um tópico que muitas vezes eles pegam o significado da palavra de um teórico que você nunca ouviu falar e que a maioria nunca ouviu falar. Isso pode acontecer. A banca às vezes faz isso sim. Mas no geral, pessoal, ela vai trabalhar bastante essa pegada aqui de trabalhar o conceito de ética, o conceito de moral, a comparação entre ética e moral, as características de ética e de moral, né? E a partir daí trabalhar a questão de princípios e valores também, beleza? E aplicar isso no setor público. Você entender nesse geralzão, você vai chegar bem na sua prova. E aí se aparecer uma questão dessa maluca, que eles pegam o conceito lá não sei da onde, de não sei de quem, joga na sua prova, você vai poder de repente chutar ou deixar em branco e resolver os outros, que você vai ter muito mais seguros, você vai estar muito mais seguro nos outros pontos, beleza? Então vamos focar naquilo que é mais seguro, que é mais certeza? Vamos, porque aí você chega bem na prova. Essa questão, então, o item aqui, ó, está errado, beleza? Vamos para o próximo? Vamos entender aqui, questão também de 2021. Veja só, aqui, ó, os conceitos das palavras ética e moral não são, ó, os conceitos das palavras ética e moral não são sinônimos. E aí, pensa comigo, pessoal. Os conceitos das palavras ética e moral não são sinônimos? Isso está certo ou isso está errado? Vamos lá. Pensa aí. Nós vimos agora há pouco o conceito de ética e de moral, né? Nós vimos ali que são concepções diferentes, ó. Ética, caráter, modo de agir. Moral é relativo ao quê? Costumes. Quando a gente aprofunda nas características de cada um, aí que a gente percebe que são coisas bem diferentes, apesar que elas têm algo em comum, né? A gente vai ter que a ética vai ser o estudo da moral, né? Vai ser a moral ali e tal. Você tem uma correlação, mas elas têm significados diferentes, beleza? Então, quando a questão fala bem assim, os conceitos das palavras ética e moral não são sinônimas, isso está certo, pessoal. Elas não são sinônimas, não são iguais. Não é a mesma coisa. São coisas diferentes, tá? São significados diferentes. Beleza? Tranquilo? Então, ó, como o item falou que eles não são iguais, ética e moral não é igual, tá certo, tá? Não são sinônimos, ok? Existem coisas em comum, mas não são sinônimos, beleza? Existe uma correlação, né, entre elas, mas não são sinônimos. Então, esse item aqui, ó, ele está certinho, beleza? Então, bora lá. Mais uma questão de 2021. Se vocês puxarem as questões de 2020, 2019, vocês vão encontrar um monte de questões perguntando de novo o que é ética, o que é moral, qual que é a diferença, se é sinônimo, se não é. Então veja que essas questões que eu estou trazendo aqui é justamente para esclarecer isso para vocês. Beleza? Mais uma questão, CRT São Paulo 2021. Ética e moral são sinônimos. Veja que na questão anterior, eles trouxeram aqui pra gente, ó, falaram aqui que não são, tá?
aqui eles já falaram que são sinônimos. O item trouxe, a prova trouxe aqui falando que são sinônimos, certo? Ética e moral são sinônimos? Não, não são sinônimos. Repita comigo. Ética e moral não são sinônimos, tá? Ética e moral não são sinônimos, beleza? Por que eu estou repetindo isso com você? Porque aparece um monte de questões e eu não quero você errando isso na prova, beleza? Então esse item aqui, ó, está errado, são significados diferentes, tá bom? Beleza? Beleza? Mas, vamos lá. Teve essa questão aqui do CRO Goiás. CRO Goiás. Muita gente ficou chateadíssimo, né, por conta do gabarito dessa questão. Nós vamos entender o porquê aqui agora, beleza? Então, olha só. O que a questão trouxe? Ela falou bem assim, ó. Na filosofia clássica, não há distinção efetiva entre ética e moral. Esses termos são utilizados como sinônimos. E aí, pessoal, o que vocês acham? E aí, o que vocês têm a dizer? Ética e moral são sinônimos ou não são? Nós acabamos de ver que não são sinônimos, beleza? No entanto, veja só, ele falou bem assim, ó. Na filosofia clássica, lá na origem, lá na etimologia, né? Aqui lá atrás, ó, na filosofia clássica, principalmente trazendo, né, a etimologia e levando para a filosofia, né? Filosofia clássica, não há distinção efetiva entre ética e moral. Esses termos são utilizados como sinônimos, tá? Item certo ou item errado, pessoal? Item certo. A banca deu como gabarito correto. Qual foi o entendimento que a gente mais ou menos tenta colocar aqui, justificar pelo qual a banca acabou tomando esse posicionamento? Porque ela trouxe a questão da filosofia clássica. Nós vimos lá nos significados aquela segunda acepção ali, aquele segundo significado, né? Aquele segundo significado, né? Fala, né, que ética também pode significar costume. E nós sabemos que lá para os romanos também, né, a moral está atrelada a costume. Nós vimos aqui no conceito, moral origina-se do latim morale, relativo a costumes. Logo, se a gente conectar essas duas informações na perspectiva lá atrás, né, da filosofia clássica, então a gente tem um ponto de encontro, uma conexão ali que aparentemente a gente poderia até encaixar aqui como sinônimos, mas isso na visão lá do início, lá de trás, tá? Ainda assim, para muita gente aqui, ainda é difícil engolir, né? A banca colocando isso, né? Que são sinônimos. Num contexto geral, assim, muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba usando isso como sinônimo, né? A ética, a moral, a postura da pessoa. A gente mistura a aplicação ali do que seria ética, do que seria moral. No cotidiano nós fazemos isso. Lá no começo a gente tem certa conexão, né, de uma visão muito parecida, uma conceituação muito parecida dos dois. Por isso que vocês vão encontrar vários trabalhos que vão tentar trazer a diferença entre ética e moral, porque a gente tem uma certa conexão sim, principalmente quando a gente traz lá para a filosofia clássica, né? Então, o que salva talvez essa questão aqui é o fato dele falar que lá nesse período não havia uma distinção efetiva, tá? Então, uma distinção grande. Então, ele não está dizendo que são exatamente iguais, ele está dizendo que não havia uma distinção muito efetiva, muito clara, ou seja, havia, né, uma conexão, uma proximidade. Então, por isso, o gabarito aqui foi mantido como correto, beleza? Mas então, o que a gente entende aqui? Se a banca puxar para a filosofia clássica, se ela puxar lá para trás, tudo bem. A gente pode, a partir dessa questão aqui, a gente pode até querer levar esse entendimento. No geral, pessoal, falou em ética, falou em moral, perguntou se é sinônimo, você já sabe que a resposta vai ser que não são. São coisas diferentes. Nas próximas questões, nós vamos ver justamente a diferença. No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês as diferenças, trabalharmos aqui nas questões justamente com as diferenças entre os dois.
tá? As questões adoram colocar características, por exemplo, de ética, como sendo da moral e vice-versa. Isso vocês vão ver comigo no nosso próximo encontro, beleza? Então essa parte inicial aqui já era para a gente trabalhar a parte do conceito, porque daqui a gente consegue avançar resolvendo sempre bastante questão aqui, tá bom? Lembrando que os membros já estão com o material lá disponível e eu vejo você no nosso próximo encontro. Um grande abraço, tchau, tchau.